Meu nome é Merlia, e antes mesmo de entender o significado das palavras namor ou família, eu já havia aprendido a ocupar pouco espaço. Não era algo que alguém precisasse me ensinar diretamente, era uma lição silenciosa, repetida todos os dias, nos corredores amplos da casa onde cresci, nos jantares longos demais, nas conversas interrompidas assim que eu me aproximava. Eu aprendi cedo que existir em excesso incomodava, e que ser discreta era a forma mais segura de permanecer ali sem causar ruído. Cresci em uma casa grande, impecavelmente organizada, onde tudo parecia sempre no lugar certo, menos eu. As paredes eram claras, os móveis caros, e havia um cuidado quase obsessivo com a aparência. Minha mãe dizia com frequência que uma família respeitável se reconhece pelos detalhes, mas nunca explicou em que detalhe eu me encaixava. Ela se movia pela casa com a segurança de quem controla cada centímetro do próprio território, e seu olhar era suficiente para impor silêncio, postura e obediência. Não havia gritos, não havia escândalos. Havia algo pior, frieza. Minha mãe falava comigo apenas quando necessário, e quase sempre para corrigir. Sente-se direito. Não interrompa. Observe e aprenda. Suas palavras vinham limpas, polidas, mas vazias de afeto. Não me perguntava como foi meu dia, nem o que eu sentia, nem o que eu sonhava ser. Falava de reputação, de como éramos vistos, de como deveríamos parecer. E eu entendi, ainda criança, que naquela casa a aparência era mais importante que verdade. Eu observava tudo em silêncio. Observava como os convidados eram tratados com sorrisos ensaiados. Observava como minha mãe mudava o tom da voz conforme quem estivesse presente. Observava como, quando estávamos a sós, aquele sorriso desaparecia. Eu me perguntava se havia algo errado comigo, se eu não era interessante o suficiente, se não correspondia às expectativas que nunca me foram explicadas. Aos poucos, parei de perguntar. Parei de tentar. Meu pai era diferente. Não porque fosse perfeito, mas porque era humano. Ele não falava muito, mas quando falava, sua voz era tranquila, firme, sem a necessidade de controlar tudo ao redor. Às vezes, quando minha mãe estava ocupada demais em manter as aparências, ele se aproximava e dizia algo simples como "Você está bem?" ou "Não precisa se esforçar tanto." Eram frases pequenas, mas que, para mim, soavam como abrigo. Com ele, eu não precisava me encolher para caber. Mesmo assim, eu sabia que ele também se calava mais do que gostaria. Havia limites invisíveis naquela casa, e ele parecia respeitá-los para manter a paz. Eu percebia nos gestos, nos silêncios prolongados, nas conversas interrompidas. E, sem perceber, comecei a imitá-lo. Aprendi a engolir palavras, a guardar sentimentos, a sorrir quando era esperado e a desaparecer quando conveniente. Com o tempo, a invisibilidade deixou de ser apenas uma consequência e passou a ser uma escolha. Eu falava pouco, não chamava atenção, não criava conflitos. Tornar-me invisível era uma forma de proteção. Se ninguém me via, ninguém podia me ferir diretamente. Mas havia um preço nisso. Dentro de mim, eu crescia em silêncio, acumulando perguntas sem resposta, emoções sem nome e uma sensação constante de que eu estava sempre um passo atrás de todo mundo. Houve noites em que eu me olhava no espelho e tentava entender quem eu era sem as expectativas daquela casa. Tentava imaginar se, fora dali, eu poderia existir de outra forma. Se alguém, em algum lugar, me veria de verdade. Mas logo eu empurrava esses pensamentos para longe. Sonhar parecia perigoso demais quando se aprende que esperar pouco dói menos. Naquele tempo, eu ainda não sabia que aprender a ser invisível também estava me transformando em algo que ninguém ali percebia. Enquanto todos acreditavam que eu apenas obedecia, eu observava. Enquanto achavam que eu não entendia, eu compreendia mais do que imaginavam. E enquanto ninguém me levava a sério, eu aprendia, em silêncio, a me preparar para o dia em que ser invisível deixaria de ser uma fraqueza e se tornaria minha maior vantagem. Depois de tantos anos aprendendo a conviver com silêncios, eu achava que nada poderia torná-los mais opressivos. Eu estava errada. A ausência do meu pai transformou o ar da casa em algo denso, difícil de respirar,
como se cada cômodo tivesse absorvido aquilo que ele nunca mais diria. Não houve uma explosão de dor visível, não houve desespero escancarado. O que houve foi um vazio organizado, educado, perfeitamente alinhado com o modo como minha família sempre lidou com tudo que era incômodo demais para ser sentido em voz alta. O dia em que ele se foi não foi marcado por gritos ou colapsos. Foi marcado por eficiência. Pessoas chegando, telefonemas sendo feitos, decisões tomadas rapidamente. Minha mãe assumiu o controle como se estivesse apenas reorganizando uma agenda. Em meio àquela movimentação calculada, eu me senti deslocada, como se estivesse ocupando um espaço que ninguém havia lembrado de reservar para mim. Em alguns momentos, eu quase esperava que alguém dissesse: "Você pode ir para o seu quarto agora", como se minha presença fosse apenas um detalhe fora de contexto. O luto, para mim, não veio de forma imediata. Ele se instalou aos poucos, nas pequenas ausências. Na cadeira vazia à mesa. No silêncio da garagem. No fato de que ninguém mais perguntava se eu estava bem sem esperar uma resposta específica. Eu sentia falta dele de uma forma física, quase dolorosa, mas não sabia como expressar isso naquele ambiente onde sentimentos eram tratados como algo inconveniente. Então fiz o que sempre soube fazer melhor: guardei tudo dentro de mim. Foi só depois que começaram as conversas que eu percebi que a morte do meu pai não havia deixado apenas um vazio emocional. Ela havia deixado algo muito mais concreto, e muito mais perigoso. Palavras como patrimônio, organização e responsabilidade começaram a surgir com frequência estranha demais para serem coincidência. Eu ouvia essas palavras de longe, passando pelos corredores, fingindo não prestar atenção, enquanto minha mente começava a ligar pontos que eu preferia não enxergar. Quando finalmente falaram comigo sobre o testamento, não houve cuidado. Não houve preparo. Apenas fatos apresentados de forma fria, como se estivessem falando de números, não de uma vida inteira. Disseram que meu pai havia sido meticuloso, que ele pensou em tudo. Alguém comentou, quase como um elogio disfarçado de crítica, que ele havia sido generoso demais. Eu entendi o que aquilo significava antes mesmo de me explicarem completamente. Pela primeira vez, eu não era apenas a filha invisível. Eu era um obstáculo. Minha mãe não demonstrou surpresa. Seu rosto permaneceu sereno, controlado, como se aquela informação fosse apenas uma confirmação do que ela já esperava. Em algum momento, ela disse algo como: "Seu pai sempre foi sentimental", e aquela frase me atravessou de um jeito que eu não consegui disfarçar. Eu quis responder, quis dizer tantas coisas, mas minha voz simplesmente não saiu. Eu percebi, naquele instante, que não se tratava mais de sentimentos. Tratava-se de poder. A partir daquele dia, tudo mudou de forma sutil, quase imperceptível para quem não estava atento. Os olhares duravam mais. As conversas cessavam quando eu entrava em um cômodo. Havia uma cordialidade excessiva, uma preocupação repentina comigo que não combinava em nada com os anos anteriores. Eu comecei a receber mensagens que terminavam sempre com frases como: "Precisamos conversar" ou "É para o bem de todos". Cada uma delas me deixava mais alerta. Eu me sentia culpada por algo que não havia pedido. Culpada por existir naquele lugar específico do testamento. Culpada por carregar, sem querer, algo que outras pessoas desejavam controlar. Em noites insones, eu me perguntava se meu pai havia feito aquilo para me proteger ou se havia, sem querer, me colocado no centro de uma guerra silenciosa. Talvez as duas coisas fossem verdade ao mesmo tempo. Foi ali que entendi que o luto não seria apenas sobre perder quem me amava. Seria também sobre descobrir até onde as pessoas iriam quando acreditassem que eu estava no caminho delas. E, pela primeira vez na minha vida, eu senti medo, não do que eu havia perdido, mas do que eu agora representava. Não demorou muito para que eu percebesse a mudança no comportamento da minha mãe, e justamente por conhecê-la tão bem, aquela transformação me causou mais desconfiança do que alívio. De repente, ela passou a me ligar com frequência, sempre com a voz mais suave do que eu lembrava, como se estivesse testando um tom novo, ainda inseguro. Perguntava se eu estava me alimentando direito, se o trabalho ia bem, se eu precisava de alguma coisa. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida,
como se qualquer deslize pudesse quebrar o personagem que ela havia decidido interpretar. Os convites começaram logo depois. Almoços casuais, cafés em horários improváveis, jantares que surgiam acompanhados de frases como "estamos precisando nos aproximar" ou "somos só nós agora". Eu aceitava alguns, recusava outros, sempre observando. À mesa, ela mantinha um sorriso constante, elogiava minhas escolhas, comentava como eu havia me tornado uma mulher responsável. Aquilo me deixava desconfortável. Não porque eu não quisesse ouvir coisas boas, mas porque aquelas palavras não tinham histórico. Soavam ensaiadas, deslocadas, como uma peça de teatro montada às pressas. Com o tempo, percebi que as conversas raramente permaneciam leves por muito tempo. Sempre havia uma transição sutil, quase imperceptível, para assuntos mais práticos. Ela falava sobre como famílias inteligentes evitavam conflitos, sobre a importância de organização, sobre como decisões isoladas podiam gerar ressentimentos desnecessários. Eu escutava em silêncio, fingindo distração, enquanto cada frase se encaixava como mais uma peça de um quebra-cabeça que eu não queria completar, mas que já começava a fazer sentido. Outros parentes, que durante anos mal lembravam do meu aniversário, também passaram a aparecer. Mensagens educadas, elogios repentinos, perguntas que pareciam inocentes demais para não terem uma intenção por trás. Você está lidando bem com tudo isso? Deve ser muita responsabilidade. Seu pai confiava muito em você. Cada comentário carregava uma expectativa invisível, como se todos estivessem apenas esperando o momento certo para dizer aquilo que realmente queriam. Havia noites em que eu desligava o telefone e ficava sentada em silêncio, tentando entender se aquela mudança era real ou se eu estava apenas projetando desconfiança demais em gestos que poderiam ser sinceros. Uma parte de mim ainda desejava acreditar que minha mãe havia mudado, que a perda do meu pai a havia transformado de alguma forma. Mas outra parte, mais atenta, mais silenciosa, lembrava de todos os anos em que carinho nunca foi prioridade. E essa parte não conseguia ignorar o desconforto que crescia dentro de mim. Foi nesse período que aprendi algo importante: manipulação nem sempre vem acompanhada de agressividade. Às vezes, ela se apresenta de forma doce, paciente, quase acolhedora. E exatamente por isso, é mais perigosa. Eu comecei a responder menos, a falar apenas o necessário, a guardar cada conversa como quem arquiva provas. Não confrontava. Não acusava. Apenas observava, registrava, aprendia. Enquanto todos acreditavam que eu estava finalmente me aproximando da família, eu estava, na verdade, criando distância emocional. Aquela doçura não combinava com a mulher que me criou, e eu sabia que, cedo ou tarde, o tom mudaria novamente. Quando isso acontecesse, eu precisava estar pronta. Foi longe daquela casa e de tudo o que ela representava que eu comecei, de verdade, a descobrir quem eu era. Minha rotina passou a ser construída com escolhas simples, mas firmes: acordar cedo, trabalhar com responsabilidade, pagar minhas próprias contas, sustentar a própria vida sem depender de favores ou permissões. Havia algo profundamente libertador em saber que cada passo que eu dava era meu, e que ninguém podia usá-lo como moeda de troca. Pela primeira vez, eu sentia que meu valor não estava atrelado a sobrenomes, expectativas ou heranças invisíveis. Meu trabalho não era glamouroso, mas era honesto. Eu gostava da sensação de resolver problemas reais, de lidar com números e decisões concretas, de ser reconhecida não por quem eu era filha, mas por quem eu me tornava todos os dias. No silêncio do meu pequeno apartamento, longe das paredes frias da casa onde cresci, eu finalmente respirava sem pedir desculpas. Era ali que eu organizava não apenas minha agenda, mas também meus pensamentos, minhas dúvidas e minhas forças. Foi nesse novo cenário que ele entrou na minha vida. Não houve impacto imediato, nem promessas exageradas, nem gestos teatrais. Ele chegou de forma tranquila, quase discreta, como alguém que observa antes de falar, algo que, curiosamente, sempre me fez sentir segura. Ser policial não era o que o definia, embora explicasse muito sobre sua postura, atento, sereno, sempre consciente do ambiente ao redor. Ele escutava mais do que falava e, quando falava, suas palavras tinham peso.
Com ele, aprendi que proteção não precisa ser barulhenta. Não vinha em forma de controle, mas de presença. Ele perguntava como eu estava e realmente esperava a resposta. Não tentava me consertar, nem me apressar, nem me dizer o que eu deveria sentir. Havia uma estabilidade nele que eu nunca havia conhecido antes, e aos poucos, sem que eu percebesse, comecei a baixar defesas que nem sabia que ainda mantinha erguidas. Nossa relação cresceu baseada em algo que sempre me faltou: confiança. Eu podia falar sobre meu passado sem ser interrompida ou julgada. Podia ficar em silêncio sem que isso fosse interpretado como distância. Ele entendia meus limites e nunca tentou ultrapassá-los. Às vezes, dizia coisas simples como: "Você não deve nada a ninguém" ou "Ninguém tem o direito de decidir por você", e essas frases ficavam ecoando na minha mente muito depois de serem ditas. Foi também com ele que aprendi a importância de estar preparada, mesmo quando tudo parece calmo. Não por paranoia, mas por lucidez. Eu comecei a organizar documentos, a entender melhor tudo o que envolvia minha vida, minhas responsabilidades e meus direitos. Não comentava com ninguém. Não fazia alarde. Apenas me preparava. Talvez fosse instinto, talvez fosse experiência. Ou talvez fosse a parte de mim que havia passado a vida inteira observando, agora finalmente agindo. Enquanto minha família acreditava que eu estava distraída, ocupada demais com minha própria vida para perceber o que acontecia ao redor, eu estava mais atenta do que nunca. Eu havia construído um mundo onde eu era forte, independente, principalmente, consciente. E mesmo sem saber exatamente quando ou como, eu sentia que tudo aquilo seria necessário em breve. A ligação da minha mãe veio em um horário estranho demais para ser coincidência. Não era cedo o suficiente para parecer preocupação, nem tarde o bastante para soar urgente. Quando vi o nome dela na tela, senti aquele aperto conhecido no estômago, como se meu corpo reconhecesse o perigo antes da minha mente encontrar razões. Atendi com cautela, mantendo a voz neutra, e foi então que ouvi um tom que não combinava com nada que eu conhecia dela. Um tom excessivamente calmo, quase gentil, cuidadosamente treinado para não deixar escapar nada além do necessário. Ela disse que queria reunir a família. Usou palavras como encerrar pendências, conversar com maturidade e seguir em frente. Falou que estava cansada de conflitos silenciosos e que acreditava que aquela seria uma boa oportunidade para resolver tudo de uma vez. Enquanto ela falava, eu observava o apartamento ao meu redor, os objetos que eu havia escolhido, a vida que eu havia construído sem interferência dela, e me perguntava por que, depois de tanto tempo, aquela conversa precisava acontecer exatamente agora. Havia pausas estratégicas na fala dela, como se estivesse esperando que eu reagisse de determinada forma. Quando eu não reagia, ela continuava. Disse que não queria advogados, não queria discussões, apenas família. A palavra soou estranha, quase deslocada, como se tivesse sido tirada de um vocabulário que ela raramente usava comigo. Eu respondi que precisava pensar. Ela não gostou. Houve um silêncio breve do outro lado da linha, seguido de um comentário disfarçado de preocupação, algo como: "Não faz sentido adiar mais isso." Depois que desliguei, fiquei sentada por alguns minutos sem fazer nada. Apenas ouvindo o silêncio do meu próprio espaço, tentando entender o que realmente estava sendo pedido de mim. Não era um convite simples. Nunca foi. Era um chamado cuidadosamente calculado, envolto em palavras suaves, mas sustentado por expectativas que eu ainda não conseguia enxergar por completo. Eu sentia que aquela reunião não tinha como objetivo me ouvir, mas me conduzir. Passei os dias seguintes refletindo sobre cada conversa anterior, cada mudança de comportamento, cada frase que parecia inocente demais. Tudo apontava para aquele momento. Não havia mais como fingir que se tratava apenas de aproximação tardia ou arrependimento sincero. Aquilo era um movimento. Um passo dentro de um jogo que eu não havia iniciado, mas do qual agora fazia parte. Na véspera da reunião, quase não dormi. Não por medo, mas por clareza. Havia algo estranhamente tranquilo em finalmente saber que o confronto estava próximo. Eu me arrumei com cuidado, não para impressionar, mas para me sentir inteira. Antes de sair, fiz apenas uma ligação curta.
Disse poucas palavras, objetivas, sem dramatização. Pode ser que eu precise de você amanhã. Do outro lado, não houve perguntas desnecessárias. Apenas a resposta firme que eu precisava ouvir. Quando fechei a porta do apartamento, senti que estava cruzando uma linha invisível. Eu não sabia exatamente o que me esperava, mas sabia de uma coisa com absoluta certeza: aquela reunião não era sobre família. E, pela primeira vez, eu estava indo preparada para não ser conduzida por ninguém. Assim que atravessei a porta, entendi que nada ali havia sido organizado para me ouvir. O ambiente estava arrumado demais, formal demais, silencioso demais para ser apenas um encontro familiar. As cadeiras estavam posicionadas com precisão, a mesa limpa, sem qualquer sinal de improviso, e havia uma sensação clara de que todos sabiam exatamente por que estavam ali, menos eu, ao menos oficialmente. Meu olhar percorreu o espaço lentamente, registrando cada detalhe, como se meu instinto estivesse tentando me alertar de algo que minha mente ainda não queria aceitar por completo. Os homens sentados à mesa não eram parentes. As pastas organizadas à frente deles, as expressões neutras e o modo como me observaram ao entrar deixavam isso claro. Advogados. Nenhuma apresentação foi necessária. Eu reconhecia aquele tipo de postura, pessoas acostumadas a conduzir decisões, não a discutir sentimentos. Meu corpo ficou tenso, mas meu rosto permaneceu tranquilo. Eu havia passado a vida inteira aprendendo a esconder reações, e aquela habilidade nunca foi tão útil. Minha mãe estava sentada em uma das extremidades da mesa, impecável como sempre. Ela não se levantou. Não me abraçou. Apenas inclinou levemente a cabeça, como se estivesse me cumprimentando em uma reunião de negócios. Evitava meu olhar, e isso dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Naquele instante, algo se partiu dentro de mim, não de forma barulhenta, mas definitiva. Qualquer resquício de dúvida sobre as intenções dela desapareceu. Fui convidada a sentar, e assim que me acomodei, um dos advogados começou a falar. O tom era profissional, didático, quase impessoal. Ele explicou que havia documentos a serem assinados, decisões a serem formalizadas, ajustes necessários para evitar conflitos futuros. As palavras eram cuidadosamente escolhidas, mas o significado era claro. Eles esperavam que eu concordasse. Que eu assinasse. Que eu encerrasse tudo ali mesmo, sem questionar. Quando eu disse que não assinaria nada naquele momento, o ambiente mudou. O ar ficou mais pesado, os olhares mais atentos. A cordialidade deu lugar a uma firmeza menos disfarçada. Falaram sobre consequências, sobre desgaste emocional, sobre o quanto processos poderiam ser longos e cansativos. Em nenhum momento perguntaram o que eu queria. Apenas explicaram o que aconteceria se eu não obedecesse. Minha mãe permaneceu em silêncio. Observava, como se estivesse assistindo a algo que já conhecia o desfecho. Aquilo doeu mais do que qualquer ameaça velada. Eu percebi que aquela não era apenas uma tentativa de me convencer. Era uma armadilha cuidadosamente montada, onde todos tinham um papel, e o meu era simplesmente ceder. Enquanto eles falavam, eu os observava com atenção quase clínica. Contava quantas pessoas estavam ali, como se isso tivesse alguma importância, embora ainda não soubesse exatamente por quê. Meu coração batia forte, mas minha mente estava surpreendentemente calma. Havia algo poderoso em não reagir da forma esperada. Eles queriam medo, insegurança, pressa. Eu oferecia silêncio. Naquele momento, compreendi que aquela sala não havia sido preparada para negociação. Tudo já estava decidido. Tudo, exceto uma coisa. Eles haviam subestimado exatamente o que sempre ignoraram em mim, minha capacidade de permanecer em silêncio enquanto escolhia, com precisão, o momento certo de agir. Houve um momento específico em que percebi que eles esperavam uma reação minha. Não sabiam exatamente qual, mas tinham certeza de que viria. Talvez um pedido de tempo, talvez um apelo emocional, talvez até lágrimas. Eu conhecia aquele tipo de expectativa, a mesma que minha mãe cultivou a vida inteira, acreditando que, sob pressão suficiente, eu acabaria cedendo. O que eles não previram foi o silêncio.
Um silêncio diferente, firme, consciente, que não vinha da confusão, mas da decisão. Enquanto continuavam falando, explicando cenários cada vez mais sombrios caso eu não colaborasse, eu me recostei levemente na cadeira e deixei que cada palavra passasse por mim sem se fixar. Eu não precisava discutir cada argumento, porque entendia o jogo. Eles não queriam diálogo, queriam submissão. Queriam que eu acreditasse que aquele era o único caminho possível. E foi exatamente nesse ponto que algo dentro de mim se alinhou com uma clareza quase assustadora. Observei os rostos ao meu redor com atenção. Havia segurança excessiva nos gestos, uma certeza confortável demais. Pessoas que sempre estiveram no controle tendem a relaxar antes da hora. Foi quando comecei a contar. Não em voz alta no início, apenas dentro de mim. 1. 2 pessoas inclinadas à frente, esperando minha resposta. 2. Um advogado folheando papéis como se o assunto já estivesse resolvido. 3. Minha mãe evitando meu olhar, como se não quisesse testemunhar o momento exato em que eu cederia. Então falei. 1. Minha própria voz me pareceu estranha, calma demais para o cenário. Eles pararam por um instante, confusos. 2. O silêncio se espalhou pela sala como uma sombra. 3. Alguém franziu a testa, outro se mexeu na cadeira. Eu mantive o tom sereno, quase didático. 4, 5. Levantei os olhos lentamente, sentindo o peso daquele instante se formar. Vocês são muitas pessoas. A frase saiu sem esforço, sem desafio explícito, apenas como uma constatação. Eu vi a dúvida atravessar os rostos deles, a segurança começar a rachar. Havia algo profundamente desconcertante em alguém que não demonstrava medo quando deveria. Mantive a postura, respirei fundo e completei, com a mesma tranquilidade. O engraçado é que eu só trouxe uma pessoa também. A tensão se tornou quase palpável. Ninguém falou nada imediatamente. Eles tentavam entender o que eu queria dizer, se aquilo era uma provocação, uma ameaça vazia ou apenas desespero disfarçado. Minha mãe finalmente me encarou, e pela primeira vez vi algo diferente em seu olhar. Não era raiva. Era incerteza. E naquele instante, eu soube que havia recuperado algo que ela sempre acreditou controlar. Eu não precisava explicar mais nada. Não precisava justificar minha calma. Aquele silêncio agora trabalhava a meu favor. Pela primeira vez, não era eu quem estava sendo observada como um problema a ser resolvido. Eram eles. E eu sabia que a próxima coisa que acontecesse mudaria tudo. O som da porta se abrindo não foi alto, mas atravessou a sala como um corte preciso. Não precisei virar o rosto imediatamente para saber quem era. Eu senti. O ar mudou. A postura das pessoas à mesa mudou. A confiança excessiva que até então sustentava aquele teatro começou a vacilar, como se alguém tivesse retirado, de repente, a peça principal que mantinha tudo em equilíbrio. Só então me virei, devagar, permitindo que cada segundo daquele instante fosse absorvido. Ele entrou com passos firmes, sem pressa, sem teatralidade. Não havia necessidade. Sua presença por si só já dizia o suficiente. Vestia-se de forma simples, postura ereta, olhar atento, daqueles que não passam despercebidos justamente por não tentarem chamar atenção. Quando se identificou, o ambiente sofreu uma transformação imediata. Ombros que antes estavam relaxados se enrijeceram. Um dos advogados fechou a pasta sem perceber. Outro pigarreou, como se buscasse tempo para reorganizar os próprios pensamentos. Meu coração batia forte, mas não havia descontrole. Pelo contrário. Eu me sentia estranhamente centrada, como se todos os anos de silêncio, observação e preparo tivessem me conduzido exatamente àquele ponto. Ele não levantou a voz. Não acusou ninguém. Apenas deixou claro, com palavras objetivas, que aquela situação havia ultrapassado qualquer limite aceitável. Coação, ameaça, pressão indevida, termos que, até segundos antes, pareciam impossíveis naquela sala, agora pairavam no ar como algo concreto demais para ser ignorado. Eu observei minha mãe.
Pela primeira vez, ela parecia pequena. Não fisicamente, mas emocionalmente. O controle que sempre exerceu com tanta naturalidade havia escapado por entre os dedos, e ela não sabia como recuperá-lo. Tentou dizer algo, mas foi interrompida por um silêncio constrangedor. Ninguém ali estava disposto a seguir adiante como se nada tivesse acontecido. O jogo havia mudado, e todos sabiam disso. Foi então que falei novamente. Não para confrontar, não para humilhar, mas para encerrar. Disse que não assinaria nada, que qualquer tentativa futura deveria seguir os caminhos legais corretos e que tudo o que havia sido dito ali estava devidamente registrado. Minha voz não tremia. Não havia raiva nela. Havia algo muito mais forte, certeza. Pela primeira vez eu não estava reagindo. Eu estava conduzindo. Os advogados trocaram olhares rápidos, silenciosos, como quem recalcula uma estratégia que falhou. A reunião começou a se desfazer sem que ninguém precisasse anunciar seu fim. Cadeiras se moveram, papéis foram recolhidos, e a formalidade que antes parecia inabalável agora soava frágil, quase constrangedora. Ninguém tentou me deter. Ninguém ousou insistir. Quando me levantei, senti algo que nunca havia sentido naquele ambiente, leveza. Não porque tudo estava resolvido, mas porque eu havia atravessado o ponto mais difícil. Saí dali sem olhar para trás, sabendo que, a partir daquele momento, nada mais poderia ser decidido sobre mim sem a minha vontade. E isso, mais do que qualquer herança, era a verdadeira virada da minha história. Quando tudo terminou, não houve aplausos, nem discursos finais, nem aquela sensação cinematográfica de vitória imediata. O que houve foi silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros que marcaram minha vida. Não era o silêncio imposto, nem o silêncio da submissão, nem o silêncio do medo. Era o silêncio de algo que finalmente havia sido encerrado. Nos dias que se seguiram, percebi que algumas batalhas não terminam com gritos, mas com a simples retirada do poder que alguém acreditava ter sobre você. As consequências vieram de forma inevitável. Os advogados desapareceram do meu caminho tão rápido quanto haviam surgido, agora cuidadosos demais para qualquer contato direto. As tentativas veladas deram lugar a comunicações formais, frias, exclusivamente por meio legal. Não havia mais ameaças disfarçadas, apenas distância. O jogo de pressão havia falhado, e ninguém queria ser associado a algo que poderia se transformar em um problema sério. A herança permaneceu intacta, exatamente como meu pai havia planejado, protegida por mecanismos que eu agora compreendia completamente. Minha mãe foi quem mais mudou, embora jamais admitisse isso em voz alta. O controle absoluto que sempre exerceu se dissolveu, e no lugar surgiu um silêncio desconfortável, quase constrangedor. Ela tentou, em alguns momentos, reconstruir a narrativa, insinuar que tudo havia sido um mal-entendido, que suas intenções eram boas. Mas já não havia espaço para versões convenientes. Eu não discuti. Não confrontei. Apenas estabeleci limites claros, e pela primeira vez, ela teve que aceitá-los. Nossa relação não foi restaurada, mas foi redefinida. E isso, para mim, foi suficiente. Outros parentes se afastaram naturalmente, como peças que perdem a função quando o tabuleiro muda. Alguns nunca mais ligaram. Outros tentaram se aproximar com uma cautela que beirava o constrangimento. Eu não os impedi, mas também não facilitei. Aprendi que nem todo afastamento precisa ser dramático para ser definitivo. Às vezes, ele simplesmente acontece quando você deixa de ser útil para os interesses alheios. Quanto a mim, algo essencial havia se transformado. Eu não era mais a filha invisível. Não porque passei a ocupar todos os espaços, mas porque escolhi conscientemente onde estar. Passei a conduzir minha vida com a mesma clareza que conduzia aquela reunião. Sem pressa, sem culpa, sem a necessidade de provar nada a ninguém. A herança deixou de ser um símbolo de conflito e passou a ser apenas mais uma responsabilidade, administrada com cuidado e propósito. Ao meu lado, estava quem sempre esteve quando importou. Não como salvador, não como herói, mas como presença. Alguém que respeitou meu tempo, minhas decisões e meu silêncio. Entendi,
e enfim, que força não está em dominar o ambiente, mas em não se deixar dominar por ele. Que proteção não vem de controlar os outros, mas de estar preparado para se defender quando necessário. No fim, percebi que tudo havia sido esclarecido não apenas para os outros, mas para mim mesma. Eu não precisava mais da aprovação que nunca tive, nem da reconciliação que jamais foi sincera. Eu havia encerrado um ciclo inteiro apenas permanecendo de pé. E isso mudou tudo. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!